A derrota de Renato Moicano para Islam Makhachev no UFC 311 trouxe à tona uma série de questões sobre o abismo técnico e estratégico que ainda separa o brasileiro da elite do MMA mundial. Mais do que uma luta, o confronto simbolizou a concretização do domínio absoluto de Makhachev na divisão dos pesos leves, bem como a frustração de Moicano, que viu um dos momentos mais importantes de sua carreira escorrer por entre os dedos em questão de minutos. Renato Moicano chegou à luta principal do UFC 311 como um azarão, mas também como um homem que carregava nos ombros o peso da oportunidade de uma vida. Substituindo outro desafiante, o brasileiro parecia motivado a transformar a chance improvável em uma vitória histórica. Desde o início do combate, Moicano tentou assumir o protagonismo, apostando em chutes baixos para estabelecer a distância e dominando o centro do octógono. Essa estratégia, embora ambiciosa, revelou uma fragilidade. Ela desconsiderou a pressão e a capacidade de adaptação de Makhachev, um lutador conhecido por explorar minuciosamente as brechas deixadas por seus oponentes. Mesmo após um início promissor, em que conseguiu desequilibrar brevemente o campeão com uma sequência de cruzados, Moicano não foi capaz de sustentar o momento. A tentativa de pressionar Makhachev acabou o expondo a uma das principais armas do russo, que é sua capacidade de encurtar a distância de forma quase cirúrgica. Esse foi o primeiro sinal de que a luta não se desenrolaria a favor do brasileiro. Islam Makhachev não é apenas um lutador excepcional. Ele é a personificação do legado deixado por Khabib Nurmagomedov. Assim como seu mentor, o russo combina um jogo de solo sufocante com uma leitura tática impressionante. Assim que conseguiu a queda, a luta praticamente chegou ao fim para Moicano. A meia guarda do brasileiro, que deveria servir como uma barreira defensiva, tornou-se um território para domínio de Makhachev. Cada movimento do russo foi calculado e sua transição para o triângulo de mão foi executada com uma precisão clínica. O detalhe que selou a derrota de Moicano foi o pequeno erro que ele cometeu ao expor o pescoço durante a transição. No MMA de elite, um segundo de hesitação ou descuido pode ser fatal. E Makhachev, fiel à sua filosofia, aproveitou a brecha com frieza de um campeão consolidado. A finalização no primeiro round não foi apenas uma vitória, foi uma demonstração de por que Makhachev é considerado o número 1 peso por peso do mundo. Agora, o desabafo de Renato Moicano após a luta reflete o impacto psicológico de uma derrota tão dura. Abre aspas para ele. Passei a minha vida inteira esperando por esse momento e perdi no primeiro round. Fecha aspas. Declarou o brasileiro visivelmente desolado na entrevista pós-luta. Essa frase encapsula não apenas a frustração imediata, mas também a sensação de impotência diante de um adversário que parecia estar em outro nível. Ainda assim, é importante destacar que essa derrota não é o fim para Moicano. No esporte, momentos de adversidade muitas vezes servem como catalisadores para reinvenções. O brasileiro, conhecido por sua determinação, terá que repensar sua abordagem, ajustar suas lacunas técnicas e talvez até mesmo rever sua estratégia de treinamento para voltar a competir em outro nível. Por outro lado, Makhachev continua sua trajetória como o rosto da supremacia no peso leve. Ao superar o recorde de defesas de Khabib Nurmagomedov, ele não apenas reforçou seu domínio, mas também solidificou seu lugar na história do esporte. Islam se apresenta não como um mero sucessor de Khabib, mas como alguém que está pavimentando sua própria lenda. Para concluir,
A luta entre Renato Moicano e Islam Makhachev no 311 ilustrou de forma curta e direta a diferença entre um desafiante promissor e um campeão consolidado. Enquanto o Moicano viveu o drama de ver seu sonho ser interrompido de maneira brutal, Makhachev continuou a construir um legado que parece cada vez mais inabalável. Para Moicano, a lição é clara. Talento e vontade não bastam quando o oponente combina técnica apurada, preparo físico impecável e uma mentalidade imbatível. Para Makhachev, foi mais uma noite de trabalho, mais uma prova de que ele é, atualmente, o melhor lutador do mundo no MMA. Essa derrota, porém, não precisa ser o fim para o brasileiro, mas sim um ponto de partida para um retorno que, com ajustes e perseverança, ainda pode render frutos no futuro.